tentar, em 15 minutos, né, sinalizar 4 pontos que eu considero que são muito importantes para a gente poder entender o cuidado da pessoa idosa, e eu espero também que esses 4 pontos ajudem nas trocas, né, com o meu colega, na interlocução, né, com o meu colega de mesa, o professor Fábio. Mas os 4 pontos que eu gostaria de sinalizar nesse pouco tempo que eu tenho é, em primeiro lugar, as desigualdades de gênero. Em segundo lugar, a dupla posição das mulheres idosas. O terceiro, a gente tem que pensar e refletir, né? Será que a pessoa idosa ela deve ser pensada unicamente como alvo do cuidado? E, em quarto lugar, a gente deve pensar que o cuidado é uma questão política. Bom, então, o primeiro ponto, né? Para a gente entender essas desigualdades de gênero e o cuidado, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro deles é a naturalização do cuidado como algo feminino, né? É algo da capacidade de cuidar das mulheres, né? Isso é colocado para elas como se fizesse naturalmente parte da condição feminina. E essa naturalização que a gente faz do cuidado, ele tem algumas consequências que eu espero abordar aqui ao longo da minha fala. Vamos pensar, por exemplo, nos dados da Oxfam, nesse último relatório dela de 2020, né, que é só sobre o cuidado. Ele mostra que as mulheres, principalmente aquelas mais pobres, né, e de grupos minoritários, dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado, o que agrega pelo menos 10,8 trilhões de dólares à economia, o que ainda é uma cifra subestimada. Então, isso para dizer, né, como que esse trabalho feminino, que é não remunerado, que é invisibilizado e que muitas vezes nem sequer é considerado como trabalho, como também ele gera lucros, né, dentro do sistema capitalista, e como que esse trabalho, ele sustenta a vida. E é só a gente lembrar, por exemplo, sobre todos os dados, estudos que a gente vem acompanhando, né, durante a pandemia, mostrando a sobrecarga da mulher nessas tarefas de cuidado. Um outro ponto, além da naturalização desse cuidado como algo feminino, né, é a responsabilização desigual das mulheres por esse cuidado. Sempre que alguém precisa de cuidados, normalmente é sempre elencado, pensado em uma mulher. Raramente pensa-se em homens. Geralmente, homens são poupados desse tipo de tarefa. Dentro da família, às vezes, inclusive, eles nem passam pela cabeça, né, dos familiares. Mas é exigido das mulheres cuidar dos outros, abandonar os próprios projetos e estar sempre disponível para o cuidado. Existe uma economia emocional totalmente voltada para os outros, que faz parte, inclusive, da expressão identitária dessas mulheres, né, e desses processos de subjetivação daquilo que a gente diz que tem relação com ser mulher. E, inclusive, mulheres que se colocam no centro das suas escolhas correm o risco de perder a aprovação social e o amor das pessoas. Elas são, normalmente, sistematicamente punidas. Elas são chamadas de egoístas, de más filhas, más esposas, são inclusive chamadas de pessoas más. Então, vários adjetivos são utilizados, né, para as mulheres que colocam a si mesma no centro das suas escolhas e preferem investir em outras áreas que não na área do cuidado, né? Existe também um outro ponto, que é a diferença de energia investida nos relacionamentos sociais, nas tarefas do cuidado. Existe um hiperinvestimento, inclusive emocional, das mulheres, né, nessas relações e nesse cuidado com outras pessoas. E, por último, uma outra questão muito importante que a gente tem que pensar sobre as desigualdades de gênero é a moralidade envolvida nos julgamentos de como que esse cuidado deve ser exercido. Quando um homem, por um acaso, exerce tarefas de cuidado, normalmente ele mobiliza uma quantidade bem grande de pessoas, sejam familiares, vizinhos, inclusive profissionais de saúde, pessoas que estão preocupadíssimas com ele, inclusive tentando resolver a situação dele. E esse esforço não é empreendido para as mulheres, né? Pensa-se que isso é coisa de mulher, que elas que devem fazer, elas que deem conta, elas que resolvam. Então, nem sequer é pensado nas necessidades das mulheres, né, que são cuidadoras.
E são feitos muitos julgamentos morais com relação ao cuidado. E as mulheres, então, cotidianamente realizam esse trabalho de cuidado. É sobre elas que vão pesar essas orientações, encargos e atribuições, inclusive dos serviços sociais e de saúde. Existe uma apropriação do tempo e da energia dessas mulheres. Essa falta de prestígio e valorização social, ela vai tornar assimétricas as relações de poder, né? Porque muitas vezes, e é isso que é uma questão que a gente tem que pensar, que o que nós chamamos de amor e cuidado à família pode esconder relações de subalternidade, opressão e exploração. O segundo ponto que eu sinalizo é a dupla posição das mulheres na velhice. Dupla posição por quê? Porque essa mulher, mesmo na velhice, ela é cuidadora e ela também é a pessoa que precisa de cuidados. E essa maior vulnerabilidade corresponde à sua posição desigual ao longo da sua vida e à exploração do seu trabalho, né? Sendo que as pessoas pobres são as mais afetadas. As idosas são cuidadoras. Segundo os dados da PNAD de 2018, por exemplo, 28% das cuidadoras mulheres têm mais de 60 anos. Em muitos casos, essa mulher idosa cuida simultaneamente de crianças, adolescentes e idosos, ocupando lugar central na vida de suas famílias. É difícil, por exemplo, mensurar quanto custa o trabalho das avós, que costumam ser a última linha de defesa do bem-estar de vulneráveis, né? E elas são cuidadoras, mas elas também são, né, dentre as pessoas idosas que mais vão demandar cuidado, ou seja, assistência, necessidade de auxílio em atividades de vida diária. Sabe-se que em relação aos homens idosos, elas têm menor probabilidade de receber cuidados. Né? Então, embora sejam elas as que vão apresentar, isso são dados nacionais, maior necessidade de assistência no dia a dia, na velhice, né? Segundo os dados da pesquisa nacional de saúde do IBGE e a pesquisa Estudo Longitudinal de Saúde de Idosos Brasileiros, o ELSI, na população idosa, a maioria das necessidades de cuidados é delas e as demandas está mais concentrada nos estratos menos escolarizados e mais pobres, o que afeta a possibilidade de recebimento de ajuda e compromete ainda mais o ato de cuidar e de ser cuidado. E como eu disse, ao mesmo tempo elas são as menos cuidadas. Os homens recebem mais cuidados do que as mulheres. A maior proporção de insuficiência de cuidado está entre as mulheres, entre as idosas mais jovens, inclusive naqueles arranjos maiores, arranjos domiciliares maiores. O terceiro ponto é a tendência que a gente tem de pensar a pessoa idosa exclusivamente como alvo do cuidado. Mas como eu acabei de dizer para vocês, a partir de dados nacionais, né, demográficos, essas pessoas não são só o alvo do cuidado, essas pessoas são cuidadoras, exercem esse trabalho muitas vezes invisibilizado, principalmente as mulheres idosas, mas também, além de cuidadoras, elas são provedoras, né? O que a gente tem visto também, demograficamente no Brasil, é que ao longo dos anos vem diminuindo a chefia masculina de idosos e aumentando a chefia feminina de mulheres idosas. A renda dessas pessoas idosas, ela é fundamental para 1/3 das famílias brasileiras. E predominam mulheres nos arranjos cuja renda da pessoa idosa representa mais de 50% dos rendimentos totais, ou nos domicílios cuja única fonte de renda é a delas. Quase todas as mulheres, a gente tem que lembrar disso, especialmente pela questão geracional da atual população idosa, né? Enfrentam o envelhecimento, né, e o envelhecimento com menos recursos sociais e econômicos que os homens. Um exemplo disso é que existem mais homens aposentados do que mulheres, e normalmente a renda das mulheres provém mais de benefícios sociais. Isso significa desvantagem por quê? Porque renda advinda da aposentadoria significa provavelmente um histórico de um trabalho formal associado a determinados benefícios sociais, como férias, dentre outras coisas. E a quarta e última questão, né,
que eu quero destacar é que cuidar é uma questão política de primeira ordem. Ou seja, uma questão ético-política fundamental é de que todos nós seremos, em algum momento da nossa vida, em alguma medida, dependentes de cuidado. E os processos físicos e psíquicos mobilizados nessa atividade de cuidado têm implicações políticas, práticas e éticas. O acesso ao cuidado de qualidade é uma condição essencial para todas as pessoas e é um problema social, político e econômico. É muito importante a gente entender que o cuidado não é uma questão exclusivamente pessoal e afetiva, né? Mas ele está institucionalmente e economicamente organizado como resultado de decisões políticas. O cuidado a pessoas idosas dependentes ou doentes e o cuidado exercido por essas mulheres idosas a outras pessoas, isto é, como são cuidados, onde são cuidados, em que condições são cuidados, por quem são cuidados, a responsabilização, a alocação de recursos, leis, políticas públicas e normas regulatórias é um problema político. Os resultados disso tudo, eles vão incidir sobre a precarização do trabalho de cuidado e na vulnerabilidade da cuidadora e de quem é cuidado. O cuidado, ele tem baixa prioridade nas políticas públicas que poderiam ajudar a reduzir essas desigualdades, que diferenciam as possibilidades das mulheres e a dar suporte aos arranjos de trabalho doméstico e a provisão pública de serviços de cuidado com controle coletivo democrático. A ausência ou pouca presença de mecanismos formais e institucionais de apoio ao trabalho de reprodução social mostra que o Estado brasileiro se organizou com base num arranjo familiar que utiliza o trabalho feminino doméstico para suprir as lacunas dos serviços públicos e das políticas sociais. É isso que eu estava dizendo sobre a apropriação do tempo e da energia das mulheres. O que a literatura indica é que a instrumentalização desse trabalho sobrecarrega, tem repercussões sobre a saúde física e mental dessas mulheres e mantém as desigualdades. Justamente porque ele é tratado como algo do âmbito privado e não do âmbito público, não como uma questão política. O oposto ao esforço de politização do cuidado pode ser observado, então, na idealização da maternidade e do familismo. Né? Isto é, todos os custos materiais efetivos do cuidado ficam destinados às mulheres dentro de suas famílias. A questão central aqui não é diminuir a importância da família, seus afetos, ou desconsiderar a solidariedade e seu papel de proteção social. Mas desfamiliarizar o cuidado e desnaturalizar da função de cuidadora das mulheres é possibilitar mais liberdade e menos constrangimentos nos laços sociais e reduzir as iniquidades. Tratar isso como uma questão pública é, de fato, legislar a favor de quem cuida. Então, como o cuidado se dá de maneira desigual por classe, raça e gênero, deve-se considerar não apenas sua privatização, pois isso amplia as desigualdades, mas também devemos considerar o problema da responsabilização individual e como que isso implica em desvantagens. Essa baixa porosidade do Estado às necessidades populares tem como elemento-chave a dimensão ideológica ultraliberal da noção de responsabilidade individual a partir da concorrência e do mérito. Essa perspectiva econômica política afasta pactos coletivos solidários e não reconhece as condições estruturais que conformam alternativas e escolhas. E o sucesso e o fracasso, bem como as condições de vida familiar, é considerado como se fossem uma questão de responsabilidade pessoal, né, ou uma questão de escolha voluntária. Então, o que a gente tem que pensar é que não é possível desconsiderar o contexto em que o cuidado se realiza e a posição desigual das mulheres, tanto na esfera doméstica quanto na esfera pública. Então, eu finalizo, né, minha
a minha fala, né, ressaltando esses 4 pontos como pontos importantes de reflexão que a gente deve fazer com relação ao cuidado de pessoas idosas e que a gente deve pensar o que tem por trás de muitas das noções que nós temos sobre o cuidado, inclusive essa noção econômico-política que muitas vezes, né, nós damos ao cuidado, como que isso pode implicar em desigualdades, em sobrecarga, em sofrimento psíquico, inclusive em adoecimento físico, principalmente das mulheres que cuidam. É isso, gente. Muito obrigada. Depois eu estarei aberta a mais perguntas, né, para quem quiser discutir esses pontos comigo.